O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a aplicação da lei da ficha limpa. Até o momento, 5 ministros votaram pela validade da regra, mesmo antes da vigência, e 3 foram contrários. O plenário está analisando um recurso em que se questiona a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou a aplicação da lei da ficha limpa a políticos condenados por abuso de poder econômico antes da norma entrar em vigor. No caso em análise, o político havia sido condenado com decisão transitada em julgado e já havia ficado 3 anos inelegível. A lei da ficha limpa entrou em vigor em 2010 e aumentou para 8 anos o período de impedimento em caso de condenação. O julgamento começou em 2015. Na época, o relator ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes entenderam que a lei não poderia retroagir. Nessa quinta-feira, o ministro Luiz Fux abriu a divergência. Não se há de falar de forma alguma de afronta conjugada. Inelegibilidade desculpida. Na linha D, no inciso 14 do artigo 22, não constitui sanção. O reconhecimento do abuso do poder econômico político somente produzirá efeitos reflexos na esfera jurídica eleitoral do condenado, se e somente houver a formalização do registro em situação exatamente idêntica às demais cláusulas de inelegibilidade constantes da lei da ficha limpa. O relator reforçou sua posição em sentido contrário. Então, nós estamos diante de um pronunciamento inequívoco da Justiça, transitou em julgado, a pessoa cumpriu, respeitou aquilo que foi decidido pela Justiça, se tornou elegível novamente, elegeu-se vereador, depois reelegeu-se novamente e depois algum adversário impugnou a candidatura, dizendo, há 2 anos atrás foi dada uma lei. Então, quer dizer, ou seja, o princípio da legítima confiança, da coisa julgada, da segurança jurídica, neste caso, com a devida vênia, está sendo colocado em xeque. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. Se defendeu naquele momento, foi condenado, constou na decisão, e isso se extinguiu, se exauriu no tempo. Então, não tenho como entender, voltando aqui pedindo vênia às posições do contrário, da possibilidade dessa retroatividade a algo que já havia saído do mundo jurídico com a chancela da própria Justiça Eleitoral nas eleições de 2010. Os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin seguiram a divergência. Não vejo em hipótese alguma falar-se aqui de retroatividade, qualquer que seja o grau ou a densidade, obviamente com o devido respeito da compreensão em sentido contrário. Portanto, esse aumento que se fez de 3 para 8 anos, não vejo como afastar-se do que estabeleceu Sua Excelência de uma condição, o requisito negativo de adequação de quem se coloca a um pleito eleitoral para preencher as respectivas condições. Na verdade, o país está doente e, portanto, nós precisamos interpretar as leis que procuram trazer probidade e moralidade para o ambiente político dentro desta percepção. E é com essa visão, presidente, que eu estou enunciando o meu voto, que é convergente com o do eminente relator. Essa inelegibilidade, ela vai surgir em qualquer das hipóteses como efeito secundário do reconhecimento e da condenação e do trânsito em julgado da condenação por abuso do poder político ou econômico. Senhora Presidente, nessa linha eu tenho voto escrito, vou juntar os autos, mas brevemente eu desprovejo o recurso extraordinário, pedindo vênia ao eminente relator, a quem reitero meus habituais cumprimentos pelo brilhantismo dos seus votos. Se uma norma passa a exigir novas condições para que alguém seja candidato, ou cria novas inelegibilidades, essa inovação, embora esteja pautada sempre por um fato pretérito, somente deve valer para processos eleitorais futuros, e o que evitaria a criação de causas de inelegibilidade casuísticas. Aí eu fiz a remissão ao artigo 16 da Constituição, então pedindo vênia ao eminente relator e àqueles que o acompanham, para acompanhar a divergência, senhora presidente. O julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira.
E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para comentar a sessão de ontem. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Karina, um tema bastante comentado aí na sessão, né, de ontem. Esse caso que a gente vê é um caso concreto, né, que de uma possível descumprimento de uma ordem judicial, de uma decisão judicial que já havia sido determinada? Vamos entender o caso para chegar ao voto do ministro Luiz Fux, que foi proferido na sessão plenária de ontem, quinta-feira, retomando esse julgamento desse recurso extraordinário. O recorrente aqui, no caso concreto, ele havia sido condenado por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2004. Ele ficou inelegível por 3 anos, porque, à época, a lei aplicada previa essa inelegibilidade, esse prazo de inelegibilidade, de acordo com a legislação vigente à época de 1990, a Lei Complementar 64 de 90. Em 2008, ele candidatou-se de novo a vereador e já cumprido, portanto, aquela condenação e aquele prazo de inelegibilidade, conseguiu candidatar-se e elegeu-se vereador novamente no município da Bahia. Em 2012, mais uma vez, ele tenta o cargo de vereador, mas tem o registro da sua candidatura negado por conta da lei da ficha limpa, a Lei Complementar 135, que foi promulgada em 2010 e que alterou esse prazo de inelegibilidade, que antes, pela lei de 90, era de 3 anos, passou a ser de 8 anos. E a pergunta é, esse prazo de 8 anos pode ser aplicado a esse caso que foi a condenação em razão das eleições de 2004? O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que sim, porque esse seria um novo critério de inelegibilidade e, de acordo com a jurisprudência mais recente do Tribunal Superior Eleitoral, esse prazo de inelegibilidade, acompanhando o que diz a Constituição, inclusive, devendo levar em consideração a vida pregressa do candidato, deve ser computado a partir do ano da eleição em que gerou o fato da condenação. Então, ele foi condenado por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2004, somados 8 anos, chega até 2012, ele não poderia sair candidato a vereador. E contra essa decisão do TSE, vem esse recurso extraordinário no Supremo para tentar afastar essa aplicação retroativa da lei da ficha limpa. Os ministros Ricardo Lewandowski, relator desse recurso, e o ministro Gilmar Mendes, que já antecipou o seu voto, entenderam que essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral não pode prevalecer porque ofenderia a chamada coisa julgada, um direito fundamental tido como cláusula pétrea, previsto no artigo 5º da Constituição, em que nada poderia se desfazer aquela decisão judicial da condenação e que, portanto, essa aplicação retroativa da lei da ficha limpa violaria esse direito fundamental, poderia haver violar o princípio da segurança jurídica e tudo mais. Mas o ministro Luiz Fux, no voto dele proferido ontem, ele deixa bastante claro, e aí ele é acompanhado por mais 4 ministros, o julgamento deve votar semana que vem, não foi concluído, no sentido de que, confirmando um entendimento do Supremo já proferido em 2010, sanção, em razão de uma condenação, não é a mesma coisa que inelegibilidade. E que a inelegibilidade seria um efeito reflexo dessa condenação e que, portanto, não haveria qualquer afronta à coisa julgada, àquela condenação anterior, podendo, portanto, a lei complementar retroagir para alcançar fatos pretéritos, conforme a própria Constituição autoriza. 5 votos, já nesse sentido da divergência aberta pelo ministro Luiz Fux, 3 votos proferidos junto com o ministro Ricardo Lewandowski, relator. Outros 3 ministros, assim como no ensino religioso, devem definir a questão. O ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello e a ministra Carmen Lúcia devem votar na semana que vem e decidir definitivamente se o TSE tem razão e prevalece a sua decisão ou se o Supremo inverte a situação que está sendo colocada nesse recurso extraordinário. Vamos aguardar. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela sua explicação. Eu que agradeço. Até mais. Até.